Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais um episódio aqui do Voz da Igreja Podcast. Ficamos um tempinho offline, mas agora estamos de novo com os episódios inéditos aqui no YouTube e também nas principais plataformas de áudio. Estamos em agosto, mês vocacional muito importante para refletirmos sobre as nossas vocações, sobre o chamado que Deus tem para nós. Você já pôde ver aqui no nosso canal vídeos de Dom Zico, Dom Peruso, debatendo sobre esse tema tão importante. Antes de começar o episódio, eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal, deixar o like aqui nesse vídeo e compartilhar esse link para fazer o nosso vídeo chegar a cada vez mais pessoas através das nossas redes sociais. Então, se você ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreva no canal e também nos acompanhe no Instagram e no Facebook. Vamos para mais uma semana. Tá começando mais um episódio do Voz da Igreja Podcast. E no episódio de hoje recebemos o diácono Sidney, já é conhecido aqui da Mitra, figurinha carimbada, diácono Sidney Lemes. Bem-vindo, diácono. Obrigado, Luiz. E é um prazer estar aqui hoje falando um pouco sobre vocação, né? E que seja um momento oportuno para todos nós descobrir a nossa vocação. Exatamente. Hoje a nossa conversa vai ser muito produtiva, tenho certeza disso. A gente te buscou meio a laço para participar hoje, mas eu agradeço pela tua disposição para falar com a gente aqui em mais um episódio do nosso podcast. Bom, você já é diácono da nossa igreja aqui na Arquidiocese de Curitiba, casado com a Luciana, pai de 2 filhos. Então a gente está aqui hoje para conhecer a tua história. Mas partindo do começo, antes de que tudo isso surgisse na tua vida, eu quero que você conte um pouco sobre a tua origem. De onde veio o Sidney Lemes? Você já é aqui de Curitiba mesmo? Nasceu em outro lugar e veio para cá depois? Como começou essa tua caminhada? Eu sou filho de Cascavel, né, da cidade de Cascavel. Sou muito próximo, né, da mesma cidade do nosso arcebispo, Dom Peruso. Vim muito novo, vim com 8 anos de idade, em 88, para Cascavel, para Curitiba. Em busca de uma oportunidade melhor para os meus pais. Meu pai tinha perdido o emprego, ele trabalhava em uma empresa de transportes, né? E aí, vindo para Curitiba, buscando essa nova oportunidade, novas terras e novas possibilidades. Você veio com teus pais, você tem irmãos ou não? Tenho uma irmã, Silvia, e temos também uma irmã de coração, que é a Mirella. E vieram todos juntos? A Mirella veio depois, mas é uma outra história também, que um outro momento a gente pode até fazer também um podcast, mas veio eu, minha mãe, Dona Maria, Dona Zezé, o seu Adão e a Silvia. Nós 4 em busca de novas oportunidades na vida. Maravilha. Imagino que você veio muito jovem, né? 88, você tinha 8 anos. Sem querer entregar a tua idade? 8 anos? 8 anos. Veio muito jovem, criança. Então começou toda a tua vida praticamente por aqui já. Eu sou praticamente um curitibano. Praticamente de Cascavel, mas também tem um Curitiba tem um espaço aí no teu coração. Um leite quente sempre sobra aqui. E agora, claro, a gente te recebe aqui hoje como diácono para contar um pouco sobre como o teu papel hoje é muito importante aqui na nossa igreja particular em Curitiba, mas a Luciana veio antes na tua vida, antes do diaconato, enfim, antes dessa tua caminhada. Vocês se conheceram onde? Em Curitiba mesmo? Nós nos conhecemos numa comunidade lá em Colombo, comunidade da Vila Guaraci, Nossa Senhora da Penha, uma comunidade da paróquia Santa Cândida, onde eu era o coordenador do grupo de adolescentes e ela era uma adolescente. A gente se conheceu, começamos a namorar, tivemos as nossas dificuldades e quando eu com 21 anos e ela com 17, nós decidimos nos casar. E estamos juntos há 22 anos. É tempo, hein? Bom, eu tenho 24. Bom, na verdade, quando esse episódio estiver no ar, eu já terei 25. 25. Mas estamos aí. Vamos pra cima. 22 anos de casado. 22 anos de casado e nós temos uma história interessante também, porque quando a gente se casou, nós não tínhamos condições, e essa é sempre uma grande desculpa que a gente dá, né? Sim. A gente não tinha condições financeiras de fazer uma festa de casamento. Então, nós nos casamos somente no civil. Né? Em 2002, nós nos casamos no civil. E aí depois nós nos encontramos com um movimento chamado TLC. Sim. E lá sempre foi nos provocado a buscar o sacramento do matrimônio. E assim fizemos. Em 2006, né, um grande amigo, Padre Alex, nos assistiu no nosso casamento. E em 2006 contraímos o matrimônio
o sacramento do matrimônio. Teve esse intervalinho, mas o sacramento veio um pouco tempo depois. Isso. Então, esse foi o primeiro, né? O primeiro deles na sua vida. Que bênção, casado já há tanto tempo. Mas e aí, nesse período, como que você identificou esse chamado também para atuar como diácono da nossa igreja? Casaram-se em 2006, você participou da formação diaconal um pouco depois, né? Em 2009. 2009. E nesse meio tempo, assim, de recém-casados, como que você foi compreendendo melhor esse chamado? Na verdade, é uma pergunta que eu me faço até hoje, sabe, Luiz? Sobre ser diácono. Eu lembro que quando eu era muito novo, ainda, quando morava com os meus pais, lá em Colombo, certa vez eu fui numa igreja e tinha um diácono. E quando eu olhei para aquele diácono, eu fiquei com a dúvida, por que esse padre ele quer ser diferente e usar essa estola diferente? Todos os padres que eu conheço usam a estola atravessada, né? Ao longo, isso, né? De forma... Ao contrário, não atravessada. Não né? atravessada, mas direta, paralela, né? E aquele padre usava uma só e ainda atravessada no peito. Eu não entendi o que era o diácono e nem o que era o diaconado. Algo que não é incomum, né? Não, pois é. E daí, ao longo do tempo, eu recebi depois de casado, lembro muito bem que ainda estava ensaiando para cantar num casamento. E aí, o meu pároco, então, o padre Jonacir, me chamou e perguntou, escuta, filho, você não quer, porque ele tem o costume de chamar de filho, escuta, filho, você não pensou em ser diácono? Mas eu nem sabia o que era, né? Padre, eu preciso pensar, falar com a minha esposa... Claro. Né? E ver. Aí comecei a pesquisar, comecei a buscar mais informações sobre o diaconado e fui me apaixonando. Aí depois de um tempo, acredito que depois de um ano, eu falei para o padre, padre, eu gostaria mesmo eu aceito o convite de entrar, na época, né, na Escola Diaconal São Felipe. E em 2009, dei início à minha formação diaconal. Nessa tua fala, eu tenho duas perguntas para fazer sobre a formação diaconal, mas antes, espero que eu não esqueça. Antes, eu quero fazer uma outra pergunta. Você estava ensaiando para cantar num casamento. Como que era? Vocês cantavam na igreja, no ministério da igreja? Ou me explique melhor sobre isso. O cantar. Ou você tinha uma banda, cantava em casamento? Me explica melhor pra gente. Como Sabe que era isso? Quando eu era mais jovem, nós tínhamos uma banda de rock. Muito boa, por sinal. Mas é de lá que veio essa barba grande? Eu acho que pode ser. Pode ser. Mas tinha uma banda de rock ainda nos meus tempos de adolescência e de juventude, mas não foi muito pra frente, não. A gente talvez não tinha muita aptidão. Mas aí depois eu continuei cantando na igreja, sempre eu, minha irmã, a gente tinha esse prazer de cantar. E a gente cantava também em casamentos. E foi ali num dia de ensaio, né, que a gente estava se preparando para um casamento comunitário na minha paróquia São Lucas, lá no Xaxim. E aí o padre me chamou do lado e me fez o convite. Acho que rock não era muito... Não deu muito certo. A gente não emplacou. Mas nos casamentos parece que mais duradouro, então. Eu acho que funcionou um pouco mais. Hoje não canta mais? Não, hoje não. Nem só no banheiro. Só em casa, no banheiro. Que bom. Mas agora, falando sobre a formação diaconal. Então, o padre Jonacir te fez esse convite, foi isso? Foi, padre Jonacir. E aí você ingressou na escola diaconal. Nós recebemos aqui já também outro diácono aqui muito conhecido da nossa arquidiocese, que é o diácono Cleverson. Inclusive, você pode clicar no card que vai aparecer aqui em cima para acompanhar esse episódio. Agora, na ocasião, ele falou, olha, eu ingressei na então escola diaconal. Nessa resposta que ele deu a entender que essa formação sofreu algumas mudanças. Isso. Mas naquela ocasião eu não perguntei. Eu pude perceber isso depois ao assistir o episódio, assim como você pode fazer clicando no link aqui em cima. Tivemos mudanças ao longo do tempo nessa formação diaconal. Tínhamos, então, a escola diaconal, hoje chama-se escola ainda. Como que se dá essa formação atualmente, por exemplo? Se temos alguém interessado em ingressar no diaconato permanente, como que essa pessoa pode fazer? Essa escola existe ainda? Mudou o nome, o processo formativo? Eu acredito que ela não só mudou de nome, mas ela aprofundou muito a formação nessa perspectiva de chamado, né? Antigamente, quando nós estudamos, porque sou da mesma turma do diácono Cleverson, a gente estudou junto, né? Nós entramos juntos na escola diaconal.
E a Escola Diaconal São Felipe, que funcionava dentro do seminário e que até hoje também funciona dentro do Seminário São José. Sim. Depois de um tempo e de profunda reflexão do arcebispo e também de alguns presbíteros ali formadores, resolveu formar-se e criar-se o ID, o Instituto Discípulo de Emaús. Este trabalha na formação de presbíteros e de diáconos permanentes. Presbíteros que têm já um chamado na sua vocação adulta, né? Diferente do seminário menor ou de outro seminário, aqui no ID já são adultos que têm o chamado para ser presbíteros e diáconos permanentes também, que já são adultos, fazem uma formação de 4 anos. Então, ampliou-se. O que era na nossa época 3 anos, hoje são 4 anos de formação, e aí depois de um certo período, esse grupo que entra junto para fazer a formação, eles se separam. Os diáconos permanentes dos presbíteros, e eles dão continuidade na sua formação. Ou seja, ampliou-se, né, a formação e aprofundou também. É uma proposta muito interessante da nossa arquidiocese. Olha só que maravilha! E agora, para quem tiver interesse, estiver nos assistindo e quiser entrar em contato para saber mais informações a respeito do ID, o Instituto Discípulos de Emaús. Entre em contato, eu vou deixar o contato aqui na descrição, o número do telefone e também aqui na tela. Vai estar passando já enquanto a gente está na nossa conversa aqui. Nossa conversa está muito boa, inclusive. Eu quero pedir para você que já está aqui há quase 10 minutos de bate-papo aqui com a gente, para se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Tem muita gente, Diácono, eu não consigo entender. Tem muita gente que entra nos nossos vídeos, assiste mais da metade dos episódios e não deixa o like, não se inscreve no canal. Aí depois... Não vou falar quem, né? Mas depois pede o link pra nós, assim, olha, me mande o link do episódio tal. Eu falei, mas você não é inscrito do canal ainda? Não, eu acho que eu sou. Aí você vai ver, a pessoa não se inscreveu. Por isso que ela não recebeu a notificação. Aí ela tem que vir pedir o link pra nós, pra enviar o episódio pra ela. Então, pra você receber os episódios toda semana e poder acompanhar os nossos conteúdos, inscreva-se no canal. Nos ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Mas, bom, continuando então a nossa conversa. Depois lá da banda... Aquela banda, né? Isso. A gente falou, né? Aquela banda. Depois da banda que o senhor teve, depois começou a cantar na igreja, junto com a esposa, enfim. Um outro capítulo, depois de casado, aquela vida que a gente sabe, né? Depois de casado, muda um pouco, enfim. Aí você recebeu o convite, entrou na escola diaconal, escola diaconal. E como foi esse processo formativo? Porque eu falei aqui agora há pouco que nós recebemos o Diácono Cleverson. Vocês são da mesma turma, né? Sim, somos da mesma turma. E como é que foi esse convívio de vocês e esse processo de formação teu na escola? Foi muito próximo. Eu e o Diácono Cleverson somos muito irmãos. E nós formamos uma família mesmo, né? Claro, tinha alguns mais próximos, mas isso é interessante da formação diaconal. Somos muito, muito família. Nossas famílias se reúnem, nossas famílias se encontram e existe uma grande fraternidade. A época da formação foi uma época... E eu não imaginava que seria assim. Quando eu entrei, eu imaginava que nós íamos ficar rezando o dia todo, como se fosse um grande retiro. Né? Foi uma grande ilusão, porque tem formação, tem temáticas... trata-se de um curso mesmo muito profundo, claro, com muita espiritualidade e oração, mas também muito profundo na temática que é proposta mesmo do ministério diaconal. Sim. Então foram bons 3 anos de formação, né, e de aprendizado. Quando a gente entra na formação diaconal, a gente fala que é uma experiência que nós estamos vivendo, né, e um grande aprendizado. Se seremos ordenados diáconos ou não, nós não sabemos, né? Isso cabe a Deus, à igreja e à comunidade de fé, né? E a nós também, né? Porque nós e a nossa esposa dizemos sim ou não. Não sei se o Diácono Cleverson comentou, mas a primeira pessoa que diz sim, né, é a esposa. E nós, consequentemente, dizemos sim no sim dela. Se ela fala que não, né, a esposa do diácono... se ela fala não, nós não podemos dar continuidade aos estudos, porque precisa, inclusive, de uma carta dela autorizando que o diácono, que o candidato possa fazer a formação. Ou seja,
Mulheres, quem manda são vocês. É o meme do vou ver com a minha esposa se eu quero. Isso, vou ver com a minha esposa se eu quero. Poxa, mas que interessante, eu não tinha conhecimento disso. Então a esposa precisa numa carta, enfim, imagino que seja uma carta padrão assinada, alguma coisa do gênero, de certa forma autorizar que isso seja possível. Sim, que está ciente, a carta é isso, né? Estou ciente Sim. do ingresso do meu esposo na formação diaconal. Estou ciente e de acordo, ou seja, ela autoriza. Sim, e com isso foram 3 anos de formação. 3 anos. Né? Enfim, trouxe aqui que conversamos com o diácono Cleves, mas agora falando do diácono Sidney. Você lembra de alguma experiência marcante, assim, logo no teu início, logo depois de ordenado, já diácono da igreja? Porque, assim, acho que antes disso, melhor a gente... vamos lá, não vamos colocar a carroça na frente dos bois. O diácono Cleverson nos trouxe aqui informações muito relevantes para esclarecer algumas questões. E eu gostaria de ter um teu ponto de vista também a respeito disso. Lá no início, você falou, estando na igreja, enfim, durante a missa, falou, poxa, por que esse padre usa um paramento diferente? Né? Por que ele usa uma estola, em vez de as duas aqui, paralelamente aqui em cima do peito, uma só e cruzada? E eu acho que isso é uma dúvida que muita gente tem ao entrar numa igreja, quando se depara com a figura do diácono. Ou, por exemplo, quando nós temos uma missa de Santos Óleos, que daí se reúne todo o clero da igreja, muita gente não tem esse discernimento. Agora, não só no teu ponto de vista, mas claro, isso não é uma questão pessoal, né? Mas sim, em linhas gerais, como você aprendeu a diferenciar, quem te sentou e te explicou a diferença, e qual é a forma que você acredita ser mais didática para explicar para uma pessoa, olha, aquele ali com a faixa vermelha cruzada aqui não é um padre, é um diácono. Aquele ali com a estola assim, com o parlamento diferente, é um padre. Eles fazem isso e aquilo. Como que foi para você entender essa diferença nesse primeiro tempo? Que você falou que estranhou no primeiro momento, não sabia a diferença. E como foi a explicação para você? Assim, olha, Sidney, pequeno gafanhoto, é assim, assim, assim. Sim. As pessoas sempre perguntam, né? Mas o que o diácono faz e o que o padre faz, né? O diácono, dentro do seu ministério, ele tem inúmeras coisas, inúmeras atividades. O padre, dentro do seu ministério, ele tem inúmeras coisas, inúmeras atividades. Não há confusão, né? E sim harmonia, né? Não se trata de um ministério abaixo, mas se trata de um ministério diferente, que é o ministério do serviço. Por isso, da estola atravessada. Assim como Jesus, quando lava os pés dos discípulos, ele se cinge com a toalha, esse é o sentido da estola atravessada. Os documentos dizem, né? O ministro ordenado enquanto diácono, no primeiro grau da ordem, ele é ordenado não para o sacerdócio, e sim para o serviço. E é assim que eu costumo dizer, né, diferenciar. O diácono é aquele que serve. Não que o padre também não sirva, porque o padre também é diácono, né? Ele passa pela ordenação diaconal. E essa é a minha segunda pergunta. Isso. Ele passa pela ordenação diaconal, depois presbiteral. Sim. Então, todo padre é diácono, né? E todo diácono é diácono. Sim, né? Fundamentalmente. Então, todos são servos, né? Mas o padre, por ter o segundo grau da ordem, ele está ocupado em outras atividades. O diácono, primeiro grau da ordem, está ocupado em servir. E o que culmina de forma belíssima na liturgia, quando o diácono vai servir o altar, proclamar a boa nova através do evangelho e também servir o altar. O diácono serve o altar, prepara o altar, e é sua função também preparar o altar, preparar as mesas daqueles que precisam. Por isso o diaconado tem essa missão de cuidar dos pobres, das viúvas, dos que estão afastados também, né? É belíssimo o ministério diaconal. Sim, e não existe confusão, não existe disputa. Quando se é imbuído pelo verdadeiro espírito daquilo que se é, o padre faz o seu belíssimo trabalho e o diácono também faz as suas belíssimas funções. São serviços para a igreja, da igreja, né? E em comunidade, e com a igreja. Né? Isso. Até numa relação de ministrar sacramentos, enfim. Mas aí a segunda pergunta, que agora acho que também é algo que as pessoas têm dúvida. Ao ver, né, a figura do diácono,
com o paramento, enfim, eu tinha falado do hábito antes, mas enfim, com os paramentos durante a missa. E aí ela fala, poxa, mas ele tem esposa? Esse padre é casado? Como é isso? E aí eu falei muito isso também com o diácono Cleverson, na ocasião que ele esteve aqui. Mas existe uma diferença, porque você também já embalou a minha pergunta. O padre também já foi diácono. Apenas um passo, uma etapa dessa escalada de ordem, né, nas ordenações, mas ele também, antes mesmo de ordenação presbiteral, ele também passa pela ordenação diaconal. Mas existe a diferença, né? O padre está num momento de transição, então ele é um diácono transitório. Isso. Já os casados, enfim, são diáconos permanentes, até porque não, né? Até existe essa possibilidade que a gente vai falar depois, mas ele naturalmente ele não caminha para o sacerdócio, né? Ele permanece diácono. Então, também, ao descobrirmos as funções e papéis da figura do diácono e do padre, o que diferencia o diácono transitório do diácono permanente? Qual é a diferença dos dois? É isso mesmo que você falou, Luiz. O diácono permanente, ele sempre será diácono. O transitório é uma passagem rumo ao presbitério, mas antes ele precisa passar e nunca se esquecer que ele também é diácono. Ou seja, que o padre nunca se esqueça que ele também é servo de uma comunidade. Sim. Antigamente, hoje perdeu-se o costume, mas antigamente o bispo, ao se paramentar, ele se paramentava, né, com todos os seus paramentos ali, né? Aí ele colocava a túnica, da túnica ele colocava a dalmática, que é a veste diaconal, e depois colocava a estola e colocava a casula. Ou seja, o bispo, né? O bispo colocando a veste do diácono, para que ele também nunca se esqueça que, sendo bispo, ele também é diácono. É uma diferença que, assim, é importante a gente falar, igual as pessoas podem fazer essa confusão, né? Nossa, mas esse padre é casado? Como assim? Tem filhos, né? Foi algo até que me veio à mente também de perguntar agora, porque você é casado, pai de 2 filhos, às vezes chega na igreja já parlamentado para missa, as pessoas podem ter esse senso comum, né? Errôneo de imaginar que o senhor seja sacerdote. Mas agora, eu até tinha falado antes, né? Que não é um caminho natural. Mas, e aí, você, claro, com muito mais propriedade, vai poder explicar melhor. Mas dentro da nossa igreja, o diácono casado, permanente, na condição de viúvo, ele pode buscar o caminho para ser ordenado presbítero, para a ordenação presbiteral, sacerdotal? O diácono viúvo, que já tenha filhos, que já possuem uma certa independência, né? Que não dependem tanto dele, né? Acontece ali um diácono de mais idade, que já tem os seus filhos com a sua vida constituída, sua esposa vem a falecer. Se existe a necessidade pastoral, e assim quem define é o bispo, né? Quem é da define realidade de cada diocese também, né? O bispo precisa de presbítero ali naquela comunidade, naquela realidade, né? E surgiu essa questão de um diácono, da esposa do diácono vir a falecer. Sim. Esse diácono ele não pode se casar novamente. Né? Para continuar no seu ministério, ele não pode se casar. Mas ele pode vir, de acordo com a necessidade pastoral, isso quem define é o bispo, ele pode vir, sim, a ser um presbítero. Aconteceu com a nossa turma, a turma de 2009. Nós temos um grande amigo, o Padre Marquinhos, lá de Joinville. Padre Marquinhos. Ele era solteiro, diácono permanente solteiro, que também é uma dúvida, né? Sim, tem essa possibilidade, né? Existem 2 diáconos permanentes solteiros na nossa arquidiocese. O diácono Marquinhos, o bispo chamou ele e perguntou: você gostaria de ser presbítero? Ele falou sim. E ele, assim, foi ordenado. Claro, o diácono Marquinhos hoje é Padre Marcos Krieger, lá de Joinville. Padre Marquinhos. Padre Marquinhos. Ele continua com o Marquinhos. Que ótimo. Vou até compartilhar esse vídeo com ele e vou pedir... Padre Marquinhos, não te conheço, mas peço que compartilhe com a sua comunidade. Isso. Qual paróquia ele está lá? Ai, Jesus. Tudo bem, não tem problema. Não lembro. Padre Marquinhos, sua comunidade, às vezes quer conhecer também essa história, muitos podem não saber, então compartilhe esse episódio com as pessoas. Vamos fazer o nosso episódio ter muitos views, muitas visualizações. E marca, como é que é? Clica no sininho.
Isso, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações. Isso. Assim o pessoal de Joinville vai conhecer também o trabalho da nossa arquidiocese, olha que legal. Então é uma oportunidade também de chegarmos cada vez mais longe, olha aí, expandindo horizontes até Santa Catarina. E foi uma ordenação linda do Marquinhos, foi linda, linda, linda. Ele foi ordenado lá? Ele foi ordenado lá e ele na nave, né? Geralmente o padre, depois de ungir as mãos, ele mostra pro povo, né? As mãos ungidas. O Marquinhos, ele foi do presbitério até o final da igreja, ele caminhou por toda a nave da igreja mostrando as mãos ungidas. Foi algo emocionante e muito lindo mesmo, a ordenação dele. E agora eu gostaria que você resumisse, diácono, nosso tempo já está correndo muito aqui, a gente vai para mais ou menos meia hora de conversa, já estamos quase lá. Já pedimos para o pessoal, inclusive, se inscrever, compartilhar. Então, dando sequência à nossa conversa, já se encaminhando também para o final, gostaria que você resumisse hoje o que mudou de 2009, enfim, entrando na escola diaconal, ali 2004 até 2006? Não, você entrou na escola em 2006. Eu entrei na escola em 2009. E saí em 2011. Isso, 2009, 2010, 2011. Esperei um tempo, porque eu não tinha idade para ser ordenado. Tem isso também, né? Tem que ter 35 anos para ser ordenado. Na época, Dom Moacir dispensou, né? Porque o bispo local, o Código de Direito Canônico diz que diáconos permanentes precisam de idade mínima de 35. Com 34, o bispo local pode dispensar essa regra e ordenar com 34. Eu fui ordenado no dia 10 de maio de 2004 com 34 anos. Maravilha. E de lá para cá? Eu queria que você compartilhasse um pouco agora da tua experiência recente. A gente falou muito de como começou, como era, como estava, agora como está a sua vida enquanto diácono, esposo, pai de 2 crianças. Existem desafios em poder conciliar tudo isso? Que tudo começa no sim da Luciana, né? Depois, ao longo da tua formação. Só que agora essa realidade conta também com 2 outras pessoas, com o Pietro e com a Bianca. Isso. Então, como é essa vida hoje em família do diácono? Como que é abraçar essa duplicidade sacramental, vamos dizer assim? Não, é o termo correto, né? Como é abraçar essa realidade hoje para você? Sabe que quando eu comecei a escola diaconal, a Luciana estava grávida do Pietro, né? E eu tenho a filha chamada Bianca, porque se eu falar o nome do Pietro e não falar o nome da Bianca, depois eu vou ter problema em casa. Da briga em casa. Então, Pietro e Bianca. Pietro veio antes. O Pietro veio antes. Depois que eu entrei na escola diaconal um final de semana, no outro final de semana, o Pietro nasceu. Pietro nasceu. E ele nasceu numa segunda-feira, se não me engano, segunda ou terça-feira, não me lembro. Meio de semana. Foi ali. E daí no sábado eu já tinha. Na sexta-feira eu já tinha que ir foi numa segunda-feira e na sexta-feira eu já tinha que ir para formação, porque nós ficávamos na sexta, sábado e voltávamos no domingo para casa. Né? E eu tive que ir para formação. Então, o Pietro e a Bianca não sabem. E quando, no dia da minha ordenação, a Luciana, minha esposa, estava grávida da Bianca também. Então, os meus filhos não sabem o que é não ter o pai diácono, diferente de outros irmãos que, com a sua idade, né? Outras idades mais... Né? Alguns irmãos diáconos mais vovôs, né? No meu caso, os meus filhos não sabem o que é não ter um pai diácono. Então, sou diácono há 20 anos, né? Há 20 anos. Tenho 44 anos. Então, estou quase empatando o tempo de não ser diácono do tempo de ser diácono. Daqui a pouco, a minha vida toda vai ser mais sendo diácono do que não sendo diácono. Não sei fazer outra coisa. Não sei fazer outra coisa senão ser diácono. Não sou perfeito. Tenho as minhas falhas, tenho as minhas limitações, não são poucas, tenho os meus pecados, mas não sei não ser diácono. Já passei por grandes desafios, muitas decepções, mas eu acredito que o ministério me dá muitas alegrias também. Como um dia, eu lembro, o dia que eu fiz, né,
Não, 10 anos de diácono. Eu ia falar isso, 20 de esposo e 15 20 de diácono. casado, 20 de casado, isso. 15 de diácono. E 10 de diácono. 10 de diácono tira os 3 anos de formação, mas vou chegar mais tempo sendo do que não sendo também. Eu lembro de uma vez que estava numa comunidade e quando eu falei que eu estava completando 10 anos de diácono, chegou uma senhora e levantou a mão e falou, e essa aqui? Aí levantou uma mocinha de 10 anos de idade, e essa aqui é a primeira criança que o senhor batizou, diácono. Então, são esses momentos que resumem tudo e que diz assim pra gente, né? Esses momentos dizem, vale a pena. Mesmo diante de todas as dificuldades e de todos os desafios que eu, enquanto diácono, você, enquanto leigo, a religiosa, o padre, o bispo, todos têm a sua dificuldade, mas vale a pena ser de Jesus Cristo e entregar a Ele a nossa vida. Maravilha. Acho que dá pra gente já fechar a conta por aqui. Eu ia até pedir para você dar uma mensagem final pro pessoal que está nos assistindo. Eu acho que melhor do que isso, uma mensagem final, assim, considerações finais, mas qual é a mensagem que hoje você tem pro esposo leigo, que hoje vivencia esse discernimento, já que a gente está falando de mês vocacional, pro esposo que está sempre convivendo na igreja, que ainda não recebeu esse convite direto, como foi contigo lá com o padre, mas que pensa em tornar-se diácono. O que você tem a dizer para esse esposo? Porque você um dia também já foi a pessoa que tinha interesse, que estava recém-ordenado. Hoje você já tem aí quase 15 anos de diácono. Mas para quem está chegando agora, que quer se tornar diácono, ou diácono fresco, vamos dizer assim, que foi ordenado recentemente, qual que é a mensagem que você tem para deixar para esses dois casos, assim, para essa pessoa? Ame a sua igreja, ame a sua família, cuide da sua comunidade, cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos, e tenha prazer de servir os mais pobres. Se você fizer isso, você será um bom diácono. Porque se você ama a sua família, se você ama a sua igreja e se você serve os pobres, com certeza você vai celebrar a Eucaristia de uma forma muito mais intensa e com sentido. E, acima de tudo, é um chamado de Deus que nos busca nas mais distintas realidades, tempos. Tem muita gente agora, por exemplo, o próprio caso do ID, né, que desperta para esse chamado vocacional agora, aos 30 e poucos. Né? Muitas das vezes, vai que você está tocando em alguma banda de rock por aí, nesse momento, nem cogita essa possibilidade, mas você pode ser chamado a essa vocação e hoje pode estar aqui dando entrevista para a gente no nosso podcast. Então, esse é o chamado, acho que essa é a mensagem para a gente finalizar a nossa conversa de hoje. Queria agradecer, diácono, muito obrigado por trazer esse testemunho para nós. Estendo também meu abraço, imagino que todo mundo aqui também gostaria de conhecer. Eu vou ver se eu consigo depois com o diácono algumas fotinhas para a gente colocar ao longo desse episódio, mas também estendo para a Luciana, para os filhos, enfim, uma família muito bonita e que tudo começou no Cine da Luciana. Então, acho que ela também faz parte dessa perseverança, dessa caminhada. Então, agradeço mais uma vez por estar aqui com a gente, por compartilhar essa história conosco. Obrigado. É isso, e agradeço você também que esteve com a gente aqui esse tempo todo, já mais de meia hora de conversa, acompanhando esse testemunho vocacional aqui do diácono, nesse momento tão importante para nós refletirmos, fortalecermos nossos laços enquanto família, também na fé em Jesus Cristo. Eu vou deixar também, inclusive, aqui na descrição, se você quiser acompanhar, um texto de Dom Anuar Batiste, arcebispo emérito de Maringá, que falou muito sobre o tema da Semana da Família de 2024, que é família e amizade. Acho que tudo também passa por esse laço tão importante entre nós, que é a amizade. Então, ficamos por aqui nessa semana, em mais um episódio do Voz da Igreja Podcast. Quero te convidar mais uma vez. Eu não sei se tem gente que ainda não clicou no joinha, que ainda não se inscreveu no canal, mas se você ainda não fez isso até agora, clique no joinha, se inscreva no canal, compartilhe nossos conteúdos para que nós possamos chegar cada vez mais longe, inclusive na comunidade do Padre Marquinhos lá em Joinville e para outros lugares tantos nesse mundão de Deus. Que Deus te abençoe, fiquem todos com Deus, nós nos vemos na semana que vem em mais um episódio aqui do nosso podcast Voz da Igreja. Tchau, tchau.